E essa passagem que nós lemos, vemos o povo de Deus vivendo um tempo difícil. E aqui tinha um tempo de ameaça. Eles estavam sendo ameaçados. Esse povo tinha visto a mão de Deus operar extraordinariamente. Deus levantou Moisés, eles estavam 400 anos debaixo de escravidão dura, com feitores sobre eles, opressão terrível, e eles gemiam. Deus ouve o gemido do povo, levanta Moisés, e Deus começa a agir no Egito, em razão da dureza do coração dos egípcios e, sobretudo, de Faraó. No começo, a Escritura começa dizendo que Faraó endureceu o seu coração. E no começo ele endurece, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Tem uma vez que não diz se foi ele que endureceu ou como foi. Daí diz que ele endureceu a partir do momento. Daí a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 6, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Deus fala, Deus ministra, mas quando há um endurecer voluntário, no uso do livre-arbítrio humano, e vai chegar um momento que Deus diz, está bom, se é assim que você escolhe, assim será. E diante disso, Deus age a favor do povo dele. Vem no Egito as pragas. Deus agindo, Deus movendo lindamente, até que há uma liberação. O faraó diz, saiam daqui. E então aquele povo sai. Isso já era uma profecia dada aos patriarcas, que isso iria acontecer. E tudo isso vai acontecendo. E então, eles estão indo, saem do Egito com todas as suas famílias, os egípcios lhes dão ouro, lhes dão riquezas, eles saem do tempo, desse tempo da escravidão com riquezas. Isso foi uma espécie de pagamento que os egípcios fizeram por conta desse tempo todo. Deus é justo, e mesmo que demore, a justiça vai acontecer, e eles saem de lá com toda esta riqueza, não mais escravos, e eles saem com alegria. Eles vão na sua caminhada, mas de repente, eles ficam sabendo que o faraó tinha mudado de ideia. Versículo 5 desse capítulo mostra que o faraó mudou de ideia. E eles disseram, o que a gente está fazendo? Estamos liberando os nossos escravos, essa mão de obra gratuita, que trabalham para nós. Nada disso. Vamos atrás deles de novo. E então, aquela alegria, aquela euforia é mudada. Muda toda aquela situação. O exército egípcio vindo à frente. Na saída deles, o que eles têm na frente deles, ou seja, o exército egípcio vindo atrás deles, e à frente deles tinha o mar Vermelho. E o futuro que se desenhava diante deles agora, não era mais aquele futuro glorioso, liberdade, vamos conquistar nossa terra. Não, agora esse futuro se desenhava sombrio, pois as circunstâncias indicavam que eles teriam que voltar à escravidão do Egito. E diante das circunstâncias, até eles começaram erroneamente a considerar que era melhor ser escravo. Sabe, eles deixaram que a ameaça os cegasse, embaçasse a visão deles.
Eles olharam para a ameaça. Diz, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Quando eles olharam só para o inimigo, eles esqueceram de olhar para o seu Deus, para tudo que Deus tinha feito. Foi esta maneira que eles responderam. Gente, e nós? Como temos nos comportado diante das ameaças? Será que é deixando que as ameaças nos aterrorizem? Deixando que elas nos dominem, nos oprimam? E daí, de repente, a gente diante das ameaças ora, Deus, Deus me ajuda, Deus faz, e tudo mais, mas, no entanto, depois da oração a gente fala certas coisas que não combinam nada com a oração que a gente fez. Algumas falas e alguns comportamentos e uma maneira de responder que não tem coerência com o que a gente ora. É preciso cuidar com a nossa língua, que da nossa boca saiam palavras de vida que edifiquem, que fortaleçam, que gerem unidade, união e não divisão. Onde isso começa? A Bíblia diz que a boca fala. E sabe o que ela fala? Do que o coração está cheio. E daí o livro de Provérbios vai dizer, de tudo que tens a guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ei, Deus está falando conosco. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Como é que temos respondido? Com medo, retraindo, escondido, não saio de casa, fico fechado no meu quarto. A prudência, a vigilância tem o seu lugar. Mas o medo é opressor, e quem trabalha com medo é o diabo. E está cheio de cristão, oprimido pelo inferno, pelo diabo, que está morrendo espiritualmente, emocionalmente, e fisicamente, e socialmente, e como corpo de Cristo, por conta do medo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, é tempo de se levantar, é tempo de avançar. Diante das ameaças, como Moisés respondeu? Moisés respondeu com fé, com encorajamento. Muito diferente de tudo que o povo dizia. Moisés disse, não tenho medo. Não tenho medo. Ele está dizendo, tenho coragem. Não tenho medo. Tenham coragem. Ele diz, fiquem firmes. Se vocês não tiverem medo. E tiverem coragem. E não ter medo significa enfrentar o medo. E nós nunca deixaremos de ter medo se nós não o enfrentarmos. Ele sempre estará ali, jogando seta sobre nós. Mas Moisés diz, não tenho medo. Ei, Deus está nesse negócio. Por que Moisés dizia, não tenho medo? Porque ele lembrava de Deus e da história, tudo que Deus fez. E você acha que Deus nos trouxe até aqui só para que a gente morresse? Se estamos seguindo no propósito de Deus, estamos debaixo do senhorio, soberania de Deus, ei, Ele está conosco. Não tenha medo. Não vai faltar. Não tenha medo, Ele estará com você. Não tenha medo, Ele vai te usar. Não tenha medo, Ele vai te dirigir.
Não tenham medo. Fiquem firmes. Tempo da ameaça, tempo da adversidade, é tempo de ficar firme. Há um cântico antigo que nós cantávamos, ele dizia: firme nas promessas de Jesus. Firmes nas promessas de Jesus, meu mestre. Firmes, fiquem firmes. Firmeza nos princípios divinos, na palavra divina. Não negocie os princípios divinos. Haja o que houver. Fiquem firmes. E vejam o livramento. Moisés está dizendo: ei, Deus vai agir. Vejam o livramento. Não queiram voltar para trás, para a vida de antes. Não, a vida anterior não é melhor. Ei, é libertação, é processo. É preciso entender que o medo, não a prudência, o medo não nos ajuda em nada. Ei, você que está me assistindo, saia de casa. Que bom que você está aqui e já saiu de casa. Graças a Deus pela internet, um recurso que nós nunca mais deixaremos de usar. Mas você tem que estar aqui presencialmente também. Congregar. Congregar. Não conheço o futuro, hoje dá para congregar. Vamos trabalhar enquanto é dia. Você que não se batizou ainda, ei, não brinca. É a ordem de Jesus. Não temamos. Medo não nos ajuda em nada e só nos atrapalha. Medo ou coragem depende do material que a gente coloca na mente. É preciso ficar firmes. Ficar firmes no Senhor, nas promessas do Senhor. É preciso crer que o Senhor nos dará livramento. Vejam o livramento, disse Moisés. Tenhamos essas posturas. Respondamos como Moisés respondeu. E o que Deus diz dessa história toda? Ele diz: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão para o mar, e as águas se dividirão. E os israelitas atravessaram em terra seca. Aqui o meu horário já se foi, e eu não vou conseguir caminhar muito dentro disso. Mas sabe, Deus diz: Moisés, por que você está orando? Sabe, Deus é um Deus que nos ensina a oração e a favor da oração. Mas muitas vezes a gente ora e não faz o que tem que ser feito. Eles oraram e fizeram errado. Deus está dizendo: ora e faça o certo. Você já orou? Ok, mas avance, avance. Diga aos israelitas que sigam avante, avante Paraná, avante Brasil, avante Primeira Igreja. Avante você que está aqui, sigam avante.